Bom dia, irmãos. Eu vou ler o Salmo 34, do 17 ao 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Graças damos, irmãos, porque o Senhor tem nos livrado, tem cuidado de nós, né? Por isso temos que ser gratos, né? Por esse amor, esse cuidado, né? E eu vou fazer uma oração agora. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor, o teu cuidado. Sabemos que oramos e o Senhor ouve e responde conforme a tua vontade as nossas orações. Te agradeço pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, Pai. Te agradeço pela liderança e pelos membros da Igreja Bereana, pelos estudos que temos tido, mesmo à distância, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem usado cada um que está trabalhando, Deus, nessa área na igreja. Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, nos prepara, Deus, para o retorno ao culto presencial, nos dê sabedoria para que possamos cumprir todas as regras de saúde, né, para o nosso bem e como testemunho também, Pai. É tudo que eu te peço, agradeço, abençoe o culto de logo mais, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, que bênção, mais esta manhã nós estamos reunidos aí, aprendendo mais um pouquinho sobre Reino Unido, Reino Dividido. E recapitulando, nós vimos Deus trabalhando, Deus
mostrando, através de vários fatores, que nem sempre a vontade do povo é a vontade de Deus, nem sempre é vox populi, vox dei, e aprendendo também realmente como é que Deus opera, como é que Deus trabalha. Nós vimos ali Deus rejeitando a teocracia, aliás, Deus sendo rejeitado na teocracia. O povo pede um rei, eles têm lá Saul não dá conta do recado, faz uma série de atrapalhadas, peca contra o Senhor, e o Senhor então o rejeita. E nessa rejeição ainda acontecem vários fatores, dentre os quais o Senhor levanta Davi, mostra para o profeta que Davi era o homem escolhido, aquele rapazinho ainda precoce, mas que vence o gigante Golias e vai sendo dirigido pelo Senhor. Mas nós paramos um pouquinho e nós avaliamos. Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano e Ele levanta a quem Ele quer e abaixa a quem Ele quer. E Saul, que tinha todo o preparo fisicamente, até espiritualmente, Deus usou, aí de repente nós vemos então Saul caindo pelas tabelas e não aceitando agora a vontade de Deus dele ser destituído daquele lugar. E ele então começa a perseguir a Davi, aliás, Saul começa a perseguir a Davi de maneira tal que por 3 vezes ele quase crava Davi na parede. Mas Deus estava no controle. Deus, em várias oportunidades, deu a oportunidade de Davi, sim, cravar Saul na parede. Mas Davi falou, jamais estenderia a sua mão contra o ungido do Senhor. Davi, ele sabia respeitar a autoridade e ele confiava plenamente na soberania do Senhor. E é isso que nós vamos aprender nesta manhã. Davi, um reino e um rei, segundo o coração de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido você, abra sua Bíblia aí, no primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. A Bíblia diz, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos,
diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um chifre de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, queremos continuar bendizendo, glorificando, exaltando o Teu nome. Ó Deus bendito Todo-Poderoso, nesta manhã pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Capacita-nos a entender mais um pouquinho da Tua palavra. Dirija-nos, abençoa-nos em tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Davi, um rei segundo o coração de Deus. Um rei segundo o coração de Deus. Então Davi nunca pecou, Davi nunca teve um deslize. Não, não é isso. O grande diferencial de Davi para Saul é que Davi, embora fosse um homem pecador também, mas Davi, ele tinha o temor do Senhor. Davi, cada vez que ele pecou, ele se arrependeu verdadeiramente, foi corrigido pelo Senhor e restaurado, e ele então se esforçava para não pecar mais, não reincidir, no pecado, embora tenha caído algumas outras vezes, mas Davi, ele tinha um temor, ele tinha realmente aquela reverência que é própria daqueles que servem o Senhor. Depois de constantes episódios de desobediência, como nós já falamos, Saul caiu fora. E Saul, num cenário melancólico, no final da sua vida, em meio a uma batalha, junto com seu pajem de armas lá, Saul, ele é ferido mortalmente, e ele, com medo de cair nas mãos do inimigo, ele então se insurge contra a sua própria espada, e ele acaba cometendo suicídio. E Saul morre naquela situação, e aquela notícia chega aos ouvidos de Davi. Aí sim, Davi então começa a pensar realmente em assumir aquele reino o qual o Senhor o chamara. E Davi então ele dá passos bem equilibrados, dependendo do Senhor totalmente. Porque Davi já havia sido escolhido, Davi já havia sido até ungido, mas Davi não ousou lançar mão do trono, não ousou insurgir-se contra Saul. Ele esperou o tempo de Deus. E nós temos falado sempre que o tempo de Deus difere do nosso tempo. E eis a razão que Davi era um homem também segundo o coração de Deus. Ele encarava a soberania de Deus como prioridade em sua vida. Embora Davi também tenha pecado, mas ele sempre teve o temor do Senhor. Então, no nosso primeiro ponto, nós vemos aqui essa situação toda. Samuel faz toda aquela preparação, ele unge a Davi, Davi fica por um bom tempo ungido, mas não reinando, mas agora nós caminhamos lá para o segundo livro do profeta Samuel. E segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo 2, aí nós temos um cenário já bastante propício. Como nós falamos, Davi, ele morre, ele se insurge contra a sua própria lança, depois até pede para um pajem de armas ali finalizar a situação, porque ele tinha muito receio de cair vivo nas mãos do inimigo. E
Nós vamos ler agora o segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo 2, do 1 até o 4, e nós vamos ver agora como é que o cenário muda quando Davi tem notícia da morte de Saul. A Bíblia diz: sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá também com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, e rei da casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então, só para nós entendermos, queridos, Davi ele começa ali pela situação de apenas Judá. Ele reinando ali sobre Judá. Na verdade, ele começa em Hebrom e chega lá o pessoal da tribo de Judá, o reconhece como rei, mas ele começa a reinar por 7 anos, circunscrito apenas àquela localidade. Então, por 7 anos, ele aguarda ainda todo aquele trâmite até a morte de Saul. Então chega a notícia aqui, os homens de Jabes de Gileade foram que sepultaram a Saul. Chegaram lá: olha, nós sepultamos a Saul. Agora, então, estava livre. Então, da unção a Belém até reconhecimento, Davi, ele passa 7 anos, começa em Hebrom ali, é reconhecido pela tribo de Judá, mas agora o povo todo já estava reconhecendo que Davi era aquele que Deus estava levantando para governar Israel. Mas havia um problema muito sério, porque a casa de Saul, isso é, a descendência de Saul, pleiteava o trono que realmente deveria ser a continuidade da família de Saul e não o intruso Davi. Embora Deus já havia prometido que o Messias viria da descendência de Davi, de Jessé, o filho de Jessé, depois Davi, toda aquela situação até chegarmos no Senhor Jesus Cristo. E como nós vemos essa situação da casa de Saul, houve uma guerra civil com muito sangue derramado. A casa de Saul contra a casa de Davi. O povo de Israel saiu perdendo porque era um país brigando internamente e os inimigos vendo a fragilidade que eles seduziram ali. E quase que Israel se torna refém da sua própria vaidade. Agora, 7 anos depois, Davi é reconhecido por todo Israel. Então o cenário muda. Vem aquela notícia: Saul faleceu e tudo mais. E Davi então é reconhecido por todo Israel. E Davi, ressaltando mais uma vez, ele sempre respeitou a Saul. Ele jamais tentou usurpar o trono enquanto Saul estava vivo. Por quê? Porque havia no caráter de Davi alguma coisa muito nobre e muito especial, que era o quê? Que era temor do Senhor. Vamos voltar um pouquinho ali em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26, e vamos aprender alguma coisa tão importante para nós. Às vezes nós queremos tudo no nosso tempo, e isso, para um homem que foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou, mas um homem que tinha por escopo o quê? Temor do Senhor, princípio da sabedoria. Em outro aspecto, ele confiava na soberania de Deus. Ele sabia: olha, o que é meu, ninguém vai botar a mão, porque eu confio que o Senhor tem me dado. Capítulo 26, do 1 ao 11, a Bíblia diz assim: e vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou
e desceu ao deserto de Zif. E ele com 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está de frente a Jesimum, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha, seguindo-o no deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar de Saul, onde se tinha acampado, e viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul, ao arraial? E respondeu Abisai: eu descerei contigo. E foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Grande lição que nós podemos tirar aqui. Como Davi conhecia a autoridade, ele sabia quem era a autoridade, ele sabia muito bem conviver com isso. E nós podemos aprender também. Davi foi um exemplo para nós, né? Uma situação que trouxe muitas perdas, mas Davi jamais fomentou a guerra, ele sempre se colocou debaixo da autoridade de Saul, mesmo conhecendo que Deus já havia rejeitado Saul, porque, pro forma, ainda Saul estava reinando, e ele esperou o tempo de Deus, e o tempo de Deus é absoluto. O tempo de Deus é maravilhoso, porque no tempo de Deus, a vontade de Deus se concretiza. E é por isso que quando nós fazemos as coisas no tempo de Deus, o próprio Paulo fala no Novo Testamento, as coisas são boas, perfeitas e agradáveis, porque são a vontade de Deus em cada detalhe para as nossas vidas. E Davi, ele desfruta disso. Ele fala: valeu a pena esperar. Davi é reconhecido por todo Israel, não só agora por Judá, não só aquela circunscrição ali de Hebron, naquela parte da tribo de Judá, mas de todo Israel. Então, aqueles que desejavam lutar pela casa de Saul desistiram. Então não foi porque, olha, nós matamos todo mundo da casa de Saul, não. Eles desistiram. E tinha lá 3 argumentos fortíssimos para que eles desistissem. Primeiro, Davi era irmão de sangue. Deus havia escolhido Davi, e Davi não veio num povo de fora. Ele apenas não era benjamita, era da tribo de Judá, e aliás, daquela tribo que viria o Messias, o leão da tribo de Judá. 2, Davi conseguira várias vitórias, ainda quando Saul estava vivo. Davi teve vitórias, mas Davi teve vitórias mais retumbantes, maiores ainda. Tanto é que a causa do ciúme maior de Davi é aquele coro que se cantava na rua, que Saul feriu milhares e Davi dezenas de milhares. Isso soava para Saul como uma punhalada nas suas costas. Mas Davi, ele foi agraciado pelo Senhor com sabedoria. Ele tinha realmente uma colocação nobre, porque ele sabia esperar o seu tempo. E o terceiro aspecto,
Davi fora escolhido pelo próprio Deus. Nós vemos que, de forma indireta, Saul tinha sido colocado ali, ele também teve uma transição, foi reconhecido por alguns, outros não, e depois todo Israel o reconhece, mas Saul, ele não tinha arrependimento, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. O orgulho tirou o reino de Saul. O orgulho leva à desobediência, leva realmente à soberba, e nós vemos que Davi, ele humildemente, ele conquista o seu lugar, porque Saul era extremamente orgulhoso. E a soberba precede a ruína, o orgulho derrubou a Saul. Como muitas vezes o orgulho pode nos derrubar também. E é melhor sermos humildes e dependermos do Senhor, e principalmente dependermos da soberania do Senhor. O Senhor tem o tempo nas suas mãos. E, como nós temos falado, né, o Cronos, ele muitas vezes luta contra a nossa vontade, mas quando nós ficamos no Kairos de Deus, no tempo de Deus, é a nossa segurança. Muitas lutas, muitas lágrimas, muito sangue derramado até, mas o Senhor falou: Davi, está aqui o reino. Você é um homem que me agrada. Você anda segundo o meu coração, e eu quero trabalhar com você. E o Senhor, então, está trabalhando agora com o rei Davi. E o rei não só de Judá, o rei de todo Israel. E Davi tem um reinado maravilhoso, não obstante os deslizes que ele comete, os pecados, mas o reino, ele tem uma expansão muito grande. Davi, um rei militar, um rei que estava ali fazendo as entradas, as saídas militarmente, ele comandando o exército e sendo ali uma grande bênção. O reino expandiu, o reino prosperou, o reino realmente teve uma expansão muito grande pela visão de Davi, uma visão militar. Ele sabia administrar também, e principalmente ele tinha a bênção de Deus. Um homem que esperou a sua vez, que esperou o seu tempo, esperou dentro da graça, da soberania de Deus, e soube realmente se colocar. Mas um homem também que cedeu à tentação, à soberba dos olhos, e não se conteve no momento que deveria se conter. Um homem também que o seu ajudante, o seu defensor, Urias, também, ele faz uma traição muito grande. E era esse homem mesmo chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque, embora todas essas coisas que Davi tivesse feito, e erros que são pecados, e pecados gravíssimos, o Senhor o corrigiu. Mas Davi, ele sempre buscava o Senhor, ele reconhecia. Uma das coisas que chama-nos atenção nos dias de hoje é que muitas vezes as pessoas andam no pecado, e ninguém é perfeito, mas andam no pecado e não querem reconhecer, e muitas vezes pecados flagrantes, e não querem reconhecer, não querem admitir que estão andando no pecado, que precisam realmente do arrependimento, uma conversão genuína. E coisa que Davi o diferenciou de Saul é que ele errou também, mas ele sempre teve o temor do Senhor. Ele caiu, ele se arrependeu, ele foi corrigido por Deus. Quando nós olhamos aí no Novo Testamento, a evidência é clara. Quem é corrigido por Deus, sem dúvida alguma, é uma chancela, né? Que ele é filho de Deus. Mas quem não é corrigido, a Bíblia diz que é bastardo e não filho. E nós olhamos então o diferencial entre Davi e Saul. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, que pecou, mas que o Senhor realmente o preservou, o Senhor o guardou. E ele aparece ali inserido no rol daqueles que estão com o Senhor. Já o caso de Saul, nós não temos essa evidência. Então, queridos, uma das coisas que nós olhamos em Saul é também, em Davi, aliás, é o que? A humildade de reconhecer-se pecador, dependente de Deus, que precisou ser corrigido também, mas que foi um rei segundo o coração de Deus, porque ele sabia que ele errava. Uma das coisas piores que nós podemos ter
é não admitirmos nosso erro, não sabermos ou não queremos saber que nós erramos e que muitas vezes nós prejudicamos outros. Davi, ele teve uma correção muito grande. O seu filho faleceu, seu filho morreu, Deus tirou o seu filho ali. E Davi entendeu, e ele jejuou, pranteou, e depois que ele viu realmente a concretização da correção do Senhor, ele até falou: agora eu preciso me levantar, preciso tomar um banho, me recompor, me alimentar e prosseguir a vida. Ele entendeu todo aquele processo corretivo do Senhor. Por isso, ele era um homem também chamado segundo o coração de Deus. Ele não colocava panos para fechar o seu pecado. Queridos irmãos, Davi nos ensina muito aqui. Embora Davi tenha caído, já falamos aqui, foi corrigido, reconheceu o seu pecado e principalmente a soberania do Senhor. Ele andou debaixo da autoridade do Senhor e da autoridade representativa também, as autoridades delegadas. Davi sabia conviver e isso facilitou muito o processo dele chegar até o poder. E quando ali chegou, ele também transitou nesse meio muito difícil, mas com muita sabedoria. Por isso foi um homem segundo o coração de Deus. O território de Israel, o seu território ia desde o Eufrates até as fronteiras do Egito. Por quê? Esse alargar de território foi as entradas e saídas, como um rei militar que ia ali à frente dos exércitos com a bênção do Senhor. Com a bênção do Senhor, nós podemos ir muito mais longe do que na força da carne. Davi tem muito a nos ensinar e nós podemos aprender olhando na palavra de Deus e ver que o Senhor é generoso, Ele é misericordioso, Ele não tem o culpado por inocente, mas o Senhor, Ele ouve a oração do pecador arrependido, daquele que quer realmente deixar Deus agir na sua vida. Então, um rei segundo o coração de Deus, um rei que pecou, um rei que se arrependeu, um rei que fez mudanças estruturais em Israel, um rei que expande o território e um rei que principalmente ensina que o Senhor é generoso, mas o Senhor não tem o culpado por inocente. Que lições nós aprendemos com o grande rei Davi? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome por esta manhã, te agradecer pela bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. E principalmente, embora nós estejamos vendo de maneira resumida, reino unido, reino dividido, mas ver quão grandes coisas o Senhor faz com servos que se dispõem a obedecer ao Senhor, a depender do Senhor e esperar no Senhor. Muito obrigado por essas lições, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.